Qual era a condição do povo de Israel no tempo de Jesus? Bem, eles estavam ocupados pelos romanos, havia uma ocupação romana. Fora dessa questão política, militar, havia também uma corrupção e uma opressão religiosa. Os religiosos judeus oprimiam o povo. E o que eles desejavam, então? Qual era o desejo deles nessa conjuntura? Eles queriam um Messias da profecia, mas um Messias libertador, um rei libertador, um rei que restabelecesse o reinado áureo de Davi. Eles tinham desejos de satisfação, mas de satisfação temporal, carnal. Eles queriam era a expulsão dos romanos. E quanto aos gregos? Qual era o pensamento dos gregos nessa época? Eles estavam interessados em novas filosofias, eles estavam interessados no conhecimento, na sabedoria, nas novidades. Veja o texto de Atos 17, 21, Paulo falando sobre a característica do povo, dos estrangeiros e dos gregos que estavam em Atenas. De outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Eles queriam ouvir as novidades, eles queriam ouvir novos conhecimentos, novas filosofias. Paulo escreveu que os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. 1 Coríntios 1, 22. A cruz, a ideia de que Deus, o Messias, foi crucificado, não era o sinal que os judeus esperavam. Tampouco correspondia ao tipo de sabedoria que os gregos desejavam. A cruz ia contra a expectativa de todos. Sim, ia contra as expectativas dos judeus, porquanto o Messias não podia morrer crucificado. O Messias tinha que libertar o povo de Israel. E para os gregos, que sabedoria é essa? Que Deus sábio é esse que se deixa morrer crucificado? O significado da cruz na atualidade é muito diferente do significado da cruz no século I. Por muitos séculos, a cruz tem sido vista pelos cristãos como um símbolo de fé. Para os cristãos que vivem no século XXI, é difícil imaginar quão absurda parecia na mente das pessoas do primeiro século a ideia de um Deus crucificado. No entanto, é justamente por ser uma mensagem tão chocante que ela merece nossa mais profunda reflexão. O retrato de um Messias crucificado deixa claro para todo o universo até onde Deus esteve disposto a ir para cumprir o plano da redenção. A própria ideia da cruz e do Senhor morrendo nela já nos causa espanto aqui na Terra hoje. Imagina o que significou para os seres sem pecados que conheciam e adoravam o Senhor Jesus no céu. O que a Bíblia ensina sobre o significado da cruz? Vou ler o texto tirar alguns textos do trecho de Atos capítulo 13, versos 16 a 47. No verso 26 diz assim, é a palavra da salvação. No verso 38 diz assim, é a remissão dos pecados. No verso 47, é a salvação até os confins da terra. Portanto, a cruz é a salvação para judeus, a salvação para gregos, a salvação para todos os seres humanos ao longo da história, a salvação para nós hoje. O verso 48 do capítulo 13 de Atos diz assim, ela foi a alegria para os gentios, porquanto a cruz incluiu os gregos, incluiu os estrangeiros no plano da salvação. Paulo afirmou que Cristo o enviara para pregar o Evangelho e por isso anunciava a mensagem de um Messias crucificado. Ele retoma essa ênfase em 1 Coríntios 2, 1 a 5. O apóstolo foi fiel à comissão de Cristo. Ao proclamar o Evangelho, não recorreu à ostentação de linguagem ou de sabedoria. Em vez disso, concentrou-se no Senhor Jesus e ele crucificado. Na sua pregação, não consistiam de linguagem persuasiva de sabedoria, mas a demonstração de espírito e de poder. Afinal, a sabedoria humana é muito diferente, bem diferente do poder de Deus. A sabedoria humana, irmãos, é incapaz de compreender o poder de Deus para salvar.
Não dá pela sabedoria humana entendermos porque o Senhor Jesus teve que morrer uma morte de cruz. Na verdade, para a sabedoria humana, isso é loucura, isso é escândalo. Mas é essa loucura, esse escândalo, providenciado pelo Senhor Deus, projetado pelo Senhor Deus, implementado pelo Senhor Deus, que possibilita a remissão e a salvação, que possibilita a vida eterna. Portanto, irmãos, nós somos cristãos, cristãos adventistas do sétimo dia, nós somos cristãos, pregamos o Senhor Jesus Cristo, mas devemos lembrar sempre, nos lembrar que o Senhor Jesus foi crucificado, a morte mais vergonhosa que havia naquele momento, a execução mais vergonhosa. Ele foi crucificado para nos salvar, para nos remir, para remir os nossos pecados. Que nós sejamos, então, sempre gratos e obedientes ao Senhor Jesus, porque ele morreu para salvar a mim e a você.